Eu sou a Raquel Carneiro, fundadora e CEO da Ideal Social, e esse aqui é o podcast Social Também Pode. Aqui a gente vai trazer sempre convidados e temas do universo das iniciativas sociais, nas empresas, nas organizações e na sociedade em geral. E hoje eu tô aqui com a Mara Pinheiro, feliz da vida, que deu certo. Uma pessoa que eu tive o grande prazer e oportunidade de trabalhar junto durante alguns anos, que foi super emocionante, e depois a gente fala sobre isso. A honra foi minha. Foi incrível. Raquel. Foi incrível. Sim, o que eu aprendi, o que a gente teve a oportunidade de viver juntos, assim, Foram inesquecível. experiências Marco na vida. incríveis, Brasil adentro, Brasil né? adentro. Então, E que afora. eu não vou te apresentar, adentro afora, não vou te apresentar, eu sempre gosto de deixar a pessoa se apresentar, e aí tem um motivo específico para isso. A gente é muito questionado, e eu individualmente acabo sendo muito questionada em lugares até onde eu faço trabalho voluntário, enfim, sobre o que eu faço para trabalhar na área social. Onde eu tenho que me formar, que curso eu tenho que fazer, que experiência eu tenho que ter, porque especificamente na área social isso não é óbvio. A gente tem caminhos muito diferentes para chegar. É verdade. E você hoje só não, né? Já há bastante tempo, mas hoje de novo, como diretora, olhando para uma área de ESG, olhando para o desafio social de uma empresa. Então você tem uma trajetória para chegar até aqui. Conta qual foi. Primeiro, obrigada por estar aqui. Eu acho que assim, tava falando aqui, Raquel, que iniciativa bacana. Bater papo com você é sempre assim, uma delícia. Ai, se deixar a gente, vai ser um problema. Vão ser 3 horas aí de podcast, mas assim, vai ter muita edição, viu, gente? Mas assim, eu diria que, bom, primeiro, eu tô super feliz de estar aqui e honradíssima com o convite. Acho que você, além de saber deixar as pessoas à vontade, você promove uma troca de ideias e de experiências sempre muito rica. Seja assim no bar, seja ali em casa, seja informal. Ai, adoro isso. Em qualquer lugar. Então, acho que isso é muito bacana. E é ali que surgem os maiores insights, né? Exatamente. Então, eu sou uma pessoa muito querida e eu respeito demais a tua trajetória. Obrigada. Então, estou muito feliz de estar aqui. Ah, eu estou muito feliz de ter você aqui. Essa agenda de viajante deu certo. Deu certo. Me conta. Assim, eu vou começar assim. Você trouxe ali na abertura alguns pontos que eu acho super importantes, assim. E aí eu vou um pouco... Vou e voltar e você me ajuda a conduzir essa conversa. Papo livre. Assim, eu acho que para trabalhar nesse segmento, nessa área, ou com o tópico, com o tema ESG, sustentabilidade, você tem que gostar de gente. Com certeza. A tua formação pode te ajudar a encontrar alguns caminhos, a tua trajetória profissional pode ajudar, mas você tem que gostar de gente. Você tem que gostar de ouvir pessoas, você tem que gostar de conversar com pessoas, você tem que se importar com as pessoas, sabe? Se importar com o que afeta essas pessoas no dia a dia. E você mesmo, né? Querer conhecer, né? Querer conhecer, querer entender um pouco, ou muito, mas assim, a vivência do outro. Porque cada um vive na sua bolha, né? Então, acho que é uma maneira de você abrir um pouco os horizontes. E a hora que você começa a descortinar ou abre um pouquinho desse espaço para ouvir pessoas, entender as dores, entender, enfim, os anseios, as oportunidades, você fala, cara... Os insights estão ali, as respostas estão ali. É um aprendizado constante. Então, assim, no fim, se aprende muito o tempo inteiro. Então, os caminhos são esses, assim, não tem uma via só. Como você disse, são várias vias. No meu caso, já me apresentando, eu tenho 25 anos de experiência aí na área de imagem e reputação, vou dizer assim. Minha formação é jornalismo, sou uma jornalista, que eu nunca fui para frente das telas, nunca fui para redação. Então, eu sou uma jornalista que eu sempre fui mais para o caminho da comunicação corporativa, né? Minhas experiências sempre foram muito mais voltadas para empresas e consultorias. E nesse tempo todo, enfim, tive minha própria consultoria por 10 anos, trabalhei em outras grandes consultorias, trabalhei em empresas, assim, diversos segmentos, sempre no segmento da comunicação, corporativa, Assessoria interna e de externa, imprensa. assessoria de imprensa, sempre trabalhando, procurando construir a imagem e reputação das empresas, usando instrumentos como assessoria de imprensa, ou como comunicação interna, e por aí vai. E foi muito fácil enveredar, porque normalmente as empresas na época que, enfim, no meu tempo, não sei, mas na época que eu trabalhava, eu acho que tinha muito a ver, assim, de juntar comunicação e responsabilidade social. Sim. Por quê? Porque no fim do dia,
posso falar 1000 coisas sobre comunicação, mas comunicação, É lidar como com área, pessoas também. é lidar com pessoas. É entender sobre você- as pessoas também. Totalmente, Raquel. Assim, é você dialogar com pessoas, promover relacionamento com pessoas. E uma empresa nada mais é, quando você tem uma área de comunicação, que ela está procurando se relacionar com outras partes interessadas, com outras pessoas, com Mas outras é muito instituições. comum quando a gente pega a área social, não importa o nome, né? Que agora a gente tem milhões de nomes, né? Para essa iniciativa social dentro da empresa. Mas ou coloca dentro de uma diretoria com foco em comunicação, ou de uma gestão de comunicação de RH, que é onde estão as pessoas. Exato, mas exato. E eu acho que o ponto às vezes não tinha muito uma preocupação, poxa, em que lugar que eu tô? Na verdade, o lugar que a área está importa menos. Importa a intenção e a vontade daquela empresa de fazer algo diferente. Perfeito. Pequena, grande, média, nova, antiga. Porque no fim do dia é isso, é uma área ou pessoas que estão agrupadas ali interessadas em promover um diálogo, um relacionamento dessa empresa com outras pessoas, Outras com pessoas, outras partes. instituições, outras partes. Então, o meu trabalho todo começou dentro de uma área de comunicação e à medida que tinha assim, poxa, eu tenho uma pauta, né, para comunicar. Poxa, mas será que essa pauta ela tem lastro? Será que ela está acontecendo de verdade? Porque acho que um jornalista sempre... Eu tenho um espírito, assim, de sempre perguntar por quê e sempre fazer a apuração, investigar, né? Mas isso é de verdade? Isso é para valer? Ou isso daí é uma ação de marketing? Cara, não tem certo, não tem errado, assim, Mas no é sentido só para de que... entender só como pra eu vou entender. posicionar isso, Só né? para entender. Então, assim, eu Exato. quero fazer marketing, tá tudo certo. tudo mas, bem. assim, uma hora não se sustenta. O marketing, ele vai ter... Se ele não tiver um lastro, se ele não tiver um fundamento ali daquela história acontecendo, ela nada mais é do que uma campanha, uma ação de marketing bacana. Faz parte também da comunicação você trazer o assunto. Os objetivos e os pro resultados são holofote. diferentes. Exatamente. outra... São outras veredas, outros caminhos e outros resultados, entendeu? Então, eu acho que quando você começando a trabalhar com comunicação, eu via muito o sentido de assim, poxa, mas deixa eu conectar essa pessoa com aquela pessoa. E uma hora era essa pessoa da empresa com aquela pessoa daquela instituição, para ouvir um pouquinho mais, para ver se a gente não poderia trazer e a própria empresa fazer algo diferente. Sempre acreditei que as empresas não têm o papel do Estado, não devem ocupar o papel do Estado. Sim, sem dúvida. Mas isso não as isenta de fazer algo e compartilhar valor. Exatamente. Né? Porque, no fundo, vários nomes que você falou, pode ter vários nomes, sustentabilidade, SD, responsabilidade social, o que for. No fundo, quando a gente olha, tem essa lente de pensar nas pessoas, no ambiente. No fundo, é o como você faz e o porquê você faz. A gente está se preocupando tanto com a questão de nomes, né? Pois é. E às vezes muda o nome e a prática não muda. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E a intenção é a mesma. Claro, quando você põe essa lente, você fica pensando, mas para que a empresa vai fazer isso, gente? A empresa vai fazer isso, gente, porque, assim, ela tem que pensar em longevidade. É um motivo. Porque ela tem que pensar em competitividade, se destacar no mercado, né? A empresa não nasce para morrer em um ano. Uma empresa, ela nasce para ela se transformar, ela ser perene, ela acompanhar os negócios, ela gerar lucro, ela gerar lucro para acionista e tal. Tá bom, mas como você vai fazer isso? Não tá descasado com como você também compartilha valor. É possível. E assim, isso não é que brotou da minha cabeça. Ao longo eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas que foram abrindo também a minha mente ou a minha visão para esse olhar, né? Então, assim, eu não fui sozinha desbravando. A gente não chega nessas... Enfim, pode acontecer. Algumas pessoas, pode acontecer. Mas teve gente que veio antes de mim fazendo isso. E aí você vê um jeito de trabalhar de um jeito de trabalhar de outro, aí você fala, aquilo ali é legal demais, aquilo ali vai... Nossa, aquilo ali tá deixando um legado. Quer dizer, a empresa tá lá, a indústria, o que for tá lá, mas tá deixando um legado para um grupo. Olha que legal. Exato. Olha que desenvolvimento que foi promovido, olha ali aquela cidade como se desenvolveu. Então, isso foi assim, me desenvolvendo, sabe, para usar essa lente. E Mara, tem um ponto, uma questão importante aqui que eu acho até, enfim, engraçado, é que a gente, em certo momento da minha carreira, da sua, a gente trabalhou juntas num setor que era novo para mim e para você, que você ainda tá, né, que é o setor sucroenergético, mas a gente também veio da mesma origem, de empresas diferentes, que era o setor de papel e celulose, que já tem uma visão diferenciada
para essa questão do relacionamento com o entorno, do legado, do impacto social, enfim, a gente teve escolas parecidas, talvez ali, né? Parecidas. E contribui muito para essa visão de que o negócio pode progredir junto com as pessoas, com o ambiente dentro e fora da empresa. Perfeito. E você falou, você é uma das pessoas, por exemplo, trouxe muito, assim, muito uma visão diferente de várias que eu aprendi muito com você sabe disso, eu sempre falo isso. Não tô falando aqui para fazer bonito aí pro teu público, não. Se deixar, a gente fica nesse papo aqui o dia inteiro. Assim, caramba, aprendi muito com você. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de setores, por exemplo, acho que, falando um pouquinho de agro no Brasil, né? Ninguém nasceu perfeito, gente. Assim, o Brasil não nasceu perfeito. Não, a forma como o Brasil foi construído também. A gente é fruto de uma cultura do país e a gente está evoluindo junto, né? Agora, é isso. E agora, assim, falando de algumas coisas que eu vi. Eu vejo o agro, ele entra... Há muitos anos eu estou dedicada ao agro, assim. Eu vejo o agro entrando, assim, no interior do país, puxando o desenvolvimento. Ele tem essa capilaridade. Ele entra, ele vai para lugares que talvez... Fora o governo, que, né, tá ali, ele tem uma responsabilidade, poucas empresas, eu não tô dizendo que só o agro, mas assim, poucas empresas conseguem chegar. Às vezes ele tem essa capilaridade. Por quê? Porque a matéria-prima, o campo, as pessoas estão ali no interior do país. E ele é riquíssimo. E isso é a cultura brasileira. Perfeito. Isso é a cultura brasileira. É riquíssimo. A gente tem isso no Brasil adentro, a gente tem a agricultura como uma cultura brasileira, principalmente quando a gente vai para o interior do país. Vocação do país, exatamente a vocação do país. Então, quando a gente olha o agro, assim, nossa, eu acho que evoluiu enormemente. Hoje o agro, ele tem assim, em termos de tecnologia, em termos de sustentabilidade, assim, ele foi se desafiando em tão pouco tempo e de tal forma que eu acho que é muito, claro, tem oportunidade para melhorar sempre. Nós, seres humanos, também temos, sim, né? Então... E é o que eu digo, historicamente, a gente tem muito pouco tempo, Mara. Se a gente olhar uma linha do tempo, a gente tem pouquíssimo tempo onde temas sociais ou preocupações sociais, e aí, mais uma vez, não quero dar nomes, elas foram sendo trazidas para dentro do negócio. Então, eu digo que a gente está amadurecendo agora, a gente está construindo essa história juntos. Com certeza. E a gente tem a oportunidade de cada vez reavaliar as práticas e melhorar. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E eu acho que, assim, a própria pandemia. A própria pandemia, que é um fato recente, eu acho que ela abriu um caminhão de coisa para a gente repensar a vida, entendeu? Repensar a vida, repensar as relações de trabalho, relações humanas. Tudo muito recente. Então, ela acelerou muita coisa. Ela trouxe, enfim, muita dor, uma situação super complexa, mas ela também, a crise, ela acabou provocando uma forma da gente pensar diferente, assim. E uma responsabilidade que talvez a gente só pensa em coisas grandiosas, né? A gente só pensa em coisas, assim, muito grandiosas e complexas que vão mudar a vida das pessoas. Mas isso é uma coisa que você pode fazer no seu dia a dia. Exato. É uma coisa que é você ter a sua responsabilidade no dia a dia. Né? Eu falo sempre que a gente pode influenciar o nosso pequeno mundo. E o nosso pequeno mundo, outras pessoas vão influenciar mais algumas, que vão influenciar mais algumas, e a gente vai promovendo mudanças a partir do pequeno. É um elo, são elos, né? Só que você não era da área social, você estava na área de comunicação. Não, como o social veio para você, assim? Eu sempre veio como presente. Que vocação foi essa? Eu acho que sempre veio como presente. Primeiro, como eu te falei, né? Lá no meu tempo, quando eu trabalhava com isso, era muito associado à área de responsabilidade social, acabava conectada com a área de comunicação institucional. Comunicação institucional. Porque já comunicava, já fazia e por aí vai, né? Já se relacionava com as partes interessadas. Exato. Então, assim, isso tinha muito esse era muito estrutural, né? Era como era estruturado, né? E eu confesso que a primeira vez que eu tive contato, há muito tempo, eu falei assim, mas... Assim, tudo bem, eu vou lá buscar informação, vou lá buscar um projeto, vou lá buscar... Era uma coisa muito assim, ainda... A comunicação era fácil de conectar. Mas eu falei, mas espera aí, mas tem que ter a ver com o que a empresa faz. Não adianta dizer que está fazendo... tem que estar ligado ao negócio. Acho que a expressão melhor é essa. Tem que estar ligado ao negócio. Não adianta só falar, eu vou fazer um negócio bonitinho aqui pontualmente, que depois eu saio e não dá resultado. Às vezes é um começo, tá? Não vamos dizer, às vezes é um começo. A empresa fala assim, poxa, vou usar um incentivo, vou usar uma forma de fazer algo pontual. Poxa, tem que ter um começo, né? E nada começa perfeito. O negócio é começar. Começa que depois você vai amadurecendo. Sim. Então, eu acho que foi muito essa conexão que tinha no princípio. E aí, à medida que você vai
que eu fui tomando mais conhecimento, mais envolvimento, fica difícil você... O conhecimento é uma bênção, né? É uma bênção, assim. Ai, Porque gente, a você melhor fala coisa assim, que tem é você estar sempre aprendendo e tendo insights novos, e isso vai mudando a Então sua você vida. fala assim, caramba, como é que eu... Agora que eu sei disso, então eu não posso negar que eu sei disso, então eu tenho que construir outra coisa. Então é como a gente amadurece na vida, né, eu acho. Isso me ajudou a passar por várias empresas. De novo, pessoas que também vieram antes, eu tive pessoas que me inspiraram muito a pensar diferente, histórias que eu ouvi de pessoas que, puxa, eu não considerava essa lente, aprendi pela dor, né? Pessoas que aprenderam pela dor a considerar essa lente dentro do negócio. E quando a sopa de letrinhas ali, o ISD, nem tinha esse nome, né? Vamos dizer assim, era outra coisa. Então você fica pensando, todo dia uma empresa tá lá, né? Vamos lá, vamos falar da empresa pra gente falar pessoas, mas todo dia a empresa tá ali, ela criou lá um espaço, um ambiente de trabalho, uma rede, uma cadeia produtiva, enfim, uma empresa pequena, uma empresa grande. Gente, isso daí, essa frase não é minha, tá? Mas isso me marcou muito. É impossível você conceber a ideia de uma empresa que vai crescer e se desenvolver e gerar lucro Sim. se se a tua área, se quem está próximo de você vive na miséria. Vive na miséria, sei lá, na miséria do conhecimento, na miséria da falta de comida, na miséria da falta de saúde, de saneamento. Então você fala, caramba, vai ser difícil uma empresa se desenvolver aqui, né? Pode até acontecer. Não, mas Pode vai ser acontecer. muito mais trabalhoso, custoso. E tem uma coisa que eu sempre falo, que é a licença social para operar. Se a gente não se relaciona com quem está no entorno, em algum momento aquilo pode virar uma crise. Vai virar, porque assim, poxa, você é um E vai grupo de impactar privilegiados. negativamente no Exatamente, negócio. exatamente. Agora, a empresa, ela chega com a intenção, vamos gerar, eu preciso de mão de obra aqui local, né? Sai mais barata a mão de obra aqui próxima, né? Poxa, mas eu não tenho uma mão de obra qualificada, sei lá, para serviço elétrico, uma coisa mais técnica, não tem. Sim. Tá, então forma. Empresa, vai buscar parceria lá. Você tem ali agentes, assim, dentro do próprio do ambiente público. Você tem organizações estruturadas. Poxa, não tenho. Tá, então ajuda a Vamos estruturar. ajudar a Então vamos desenvolver. criar ali um grupo, vamos capacitar pessoas. Então, assim, a empresa, ela no mínimo, ela tem que pensar que ela tem que compartilhar valor. Vamos falar de valor compartilhado, né? No Exato. ambiental, no social, no econômico, para ela se alimentar, inclusive, para ela se manter. Né? E se não, gente, se o nosso ambiente não cresce, a gente não cresce. Vai crescer como? Ela vai buscar onde a sua mão de obra, ela vai buscar onde é o seu fornecedor. Então, eu acho que ela não deve ocupar o papel do Estado, mas ela deve sim ocupar um papel de protagonismo no desenvolvimento local. Sem dúvida. Ela deve ser protagonista no desenvolvimento local. Ela tem que olhar. Ela não pode ser porta fechada e achar que do portão bonito dela para dentro tá bom e do portão dela para fora não importa. Importa, porque mesmo os colaboradores que ela tem, mesmo os profissionais que ela tem dentro de casa, tem famílias, tem pessoas, tem amigos. Então, gente, não tem como ser dissociado. Eu costumo falar muito nas aulas, quando eu estou dando aula sobre esse tema, eu uso uma ideia para ilustrar, né? Que é de uma mesa com um tripé. E aí você tem um pezinho que é o governo, um pezinho que são as empresas e um pezinho que são as organizações ali do terceiro setor. Se a gente arrancar qualquer um desses pés, a mesa desaba. E essa mesa é a sociedade, né? A gente hoje não tem como separar. Um problema social só afeta, né, a população, ou só afeta o governo, ou só afeta a empresa. Gente, social é social, somos todos nós, tá todo dia na nossa vida. Exato. A gente não consegue mais separar. Não é nem a responsabilidade, a gente não separa o impacto disso. Se é segurança, a falta de segurança é para todo mundo, né? Se a gente tem um sistema de saúde precarizado, isso em algum momento vai impactar todo mundo na falta de uma vacina na pandemia. Que é para todo mundo. Então, em algum momento, esse impacto, ele chega para todos. Esse tripé precisa estar equilibrado, né? E quando você pensa assim, minha visão, né? A empresa, por exemplo, ela tem esse protagonismo, ela também, assim, vamos lá. A gente não vai dar conta de tudo, né? Na vida, como ser humano, a gente não dá conta de tudo também, tem que né? priorizar. Você tem que priorizar, buscar parceria, buscar ajuda, buscar apoio. Mas acho que o primeiro ponto é priorizar.
Eu, se pudesse, assim, falar um pouco disso, eu acho que um ponto importante de como uma empresa atua nesse segmento é priorizar. Primeiro identificar, porque não tem como assim, eu acho que essa área precisa de saúde, de educação, eu Então, acho perfeito, que... eu quero ir nesse ponto. Chegou lá, primeira vez, Mara na empresa, assumindo para estruturar. Que conselho você daria para uma empresa? E aí não estou falando de porte, não, porque eu tenho visto empresas gigantescas e que não estão com a sua agenda social estruturada de uma maneira estratégica e estão buscando consultorias, e inclusive a gente faz isso, tem feito para algumas empresas, para estruturar depois que ela já virou um gigante de mercado. Então, assim, isso pode acontecer em qualquer momento, em qualquer tamanho de empresa, e é o que você falou, não importa, só tem que começar, tá tudo bem, só tem que começar. Tem que começar. O que você daria de conselho, depois de já ter passado por isso, inclusive, né? O que você daria de conselho para uma empresa que precisa olhar pela primeira vez para estruturar a sua agenda social? A gente volta para o início, né? Ouvir as pessoas. Eu penso que o ideal seria ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas dentro da empresa sobre apetite para apoiar, para fazer, intenções. Mas por que você quer fazer? Da onde está vindo isso, né? Porque eu quero ter mais marketing, eu quero melhorar minha reputação, ou eu quero de fato deixar um legado. E pode ser uma combinação de tudo isso, não tem problema, entendeu? Porque eu quero me posicionar melhor junto ao mercado financeiro, porque eu quero, enfim, ter a licença social para operar, porque tem condicionante, eu tenho que cumprir. Eu tenho que cumprir? Pode ser um pouco de tudo isso, porque no fundo às vezes começa assim, né? E às vezes é assim. E é assim, tudo bem ser assim, não tem né? problema, não tem problema. Assim. Acho que assim... Tem problema ter e não olhar para isso. E fingir que não tá acontecendo nada. Fingir que não tá acontecendo botar a cabeça no buraco e achar que não tá acontecendo nada. E não precisa fazer nada e achar que só colocar uma hora lá isso vira crise. Só trabalhar a rede social tá tudo bem, tá tudo entendeu? Bem, não vai. Então, assim, eu acho que a gente volta para ouvir pessoas. Então, criar um grupo, não vou falar o como, mas assim, ouvir pessoas dentro da empresa. Ouvir pessoas que trabalham há muito tempo, pessoas que chegaram recentemente, ouvir quem tá na liderança, ouvir quem tá na base, entender um pouquinho a cultura daquela empresa, entender o que ela... Porque isso se liga muito com cultura organizacional, muito com cultura. Entender um pouquinho como é que ela enxerga, né? O que seria uma atuação social, qual que é o papel dela na sociedade, qual que é o papel dela... Que obrigatoriedades ela tem, que demandas ela tem? Tudo. Faz uma boa escuta desse grupo. Feito isso, eu diria, vamos ver agora quem não está aqui dentro e qual que é a percepção que esse grupo tem dessa empresa, né? E quais são, eventualmente, expectativas que foram gerenciadas ou não. E às vezes as empresas acham que a gente vê um pouco isso, você sabe? Sim. Ai, que medo que eu vou ouvir quem tá lá fora. Pois é, esse ai, que medo, o ponto que chave. eles vão falar. E eu queria até fazer um comentário. Eu sei que você é uma pessoa absolutamente defensora e segura de que a gente pode ter uma metodologia adequada para cada processo de escuta. E que isso não vai representar um risco de relacionamento ali para a empresa, mas fato é que ainda existe esse receio de dizer, caramba, eu vou acionar na comunidade justamente as lideranças que são contra a minha presença aqui na região. Ou que vão me pedir coisas que eu não sei se eu vou dar conta de atender. E que nem se é a minha responsabilidade fazer. Exatamente. Sim. E aí, gente, não é nenhum nem outro. Talvez você ouça um pouquinho de expectativas, enfim, que não foram gerenciadas. Talvez você ouça um pouquinho de algum pedido que você não sabe se é teu papel ou não. Mas o ponto é estabelecer um diálogo. Sem e dúvida. combinar, ter um combinado no início da conversa. Gente, eu vim aqui pela primeira vez para te escutar, tá? Existem metodologias, você sabe, você trabalha com isso. Exato. Eu vim a primeira vez aqui para te escutar, de forma legítima. Eu não sei o que eu vou fazer com isso que eu vou escutar. A gente não sabe ainda se vai incorporar isso dentro da empresa. Do processo só Fala descobrir depois. Fala a verdade. Eu não sei o que eu vou fazer com isso, mas eu preciso entender como é que vocês enxergam a nossa posição aqui. Porque afinal, assim, a empresa tá lá, não vai sair de lá. Vocês estão aqui, comunidade, também não vão sair daqui. Cara, no mínimo, vamos se conhecer. Vou falar alinhar as expectativas, entender escutar. o que está dentro do nosso rol de possibilidades, enfim. Avaliar. E nesse processo de escuta, desculpa, Rachel, e nesse processo de escuta, cabe, inclusive, você também trazer ali em algum momento, assim, é o início, para você poder gerenciar essa expectativa.
olha, vou te ouvir e vou voltar com você com o que eu acho, com o que a gente achar que é uma possível. construção É uma conjunta. construção. E talvez não seja o que você espera, mas vamos construir junto. E começa, gente. É Eu isso. fiz um curso de autoconhecimento, olha só, onde a gente vai buscar metodologias, conhecimento e informações e cruza, né? Mas eu fiz um curso de autoconhecimento durante a pandemia. Olha, meditação, mindfulness e autoconhecimento. Eu sendo eu, buscando coisas em todas as áreas do conhecimento, e eu acho que tudo se conecta no final. É. Socado. E aí tem uma coisa que me marcou muito, que por incrível que pareça, até a gente tem trazido para a metodologia que a gente aplica, né, de diagnóstico e elaboração da agenda estratégica social, que é o seguinte: na hora de priorizar os temas, não precisa ter medo, pode vir 1 milhão de coisas. Aquele diagnóstico pode estar com 100 coisas diferentes, temáticas diferentes, né, que talvez exija a expectativa da empresa atuar. Primeiro, você vai ter que ter uma metodologia para priorizar. E segundo, tem uma análise muito fácil que a gente pode fazer. A gente vai ter um círculo pequenininho aqui no centro de algo que a gente de fato consegue mudar. Está dentro da nossa autonomia mudar. Que eu consigo realmente ter ingerência sobre aquele tema e só a minha atuação é suficiente para melhorar aquilo. Talvez aquilo esteja no centro da minha responsabilidade, porque eu tenho capacidade de mudar com a minha atuação individual e coletiva muito mais. A gente tem um outro círculo um pouco maior, que é o que eu influencio, mas a mudança não depende de mim. Eu posso influenciar um certo tema, participar, acompanhar, monitorar, enfim, mas não adianta dizer que só eu, dentro da minha política social, da minha agenda social, eu vou gerar o resultado, porque eu não vou gerar. É um tema muito maior do que só eu consigo mobilizar. E eu tenho um outro círculo que não está na minha abrangência, eu não tenho nem influência, nem capacidade de operar individualmente a solução daquele tema. Então, a gente vai dividindo isso para, de fato, vir no núcleo, onde eu faço a diferença. Camadas, né? Porque Você eu vai tenho olhando essa as camadas. autonomia, eu tenho condições, eu tenho metodologia, tecnologia para isso, né? Mas olha só, você falou que isso um insight que veio a partir de um De um curso numa outra área de conhecimento. Pro autoconsciência, autoconhecimento. A empresa, guardando as devidas proporções, ela também tem que ter Sim, esse autoconhecimento. Por isso que ela tem que se conhecer, ela tem que entender a intenção, ela tem que entender o nível de influência dela, o nível de, não vou dizer controle, mas o nível de o que ela não influencia ou não controla, como é que ela lida, como ela está preparada para aquilo, como ela se posiciona, e aquilo que ela vai conviver sem um mínimo de influência e que vai ter Nem que só controle, ela não vai conseguir mudar aquela realidade sozinha. Exatamente. Mas o que eu acho que é muito interessante, assim, nas empresas, essa questão de não só se autoconhecer, então ouvir as pessoas e tudo mais. Eu acho que o mercado, e quando a gente olha todo um sistema, né, desenvolvido, você não precisa estar sozinho, você pode buscar ajuda. Com certeza. Você pode buscar ajuda de profissionais, assim, olha, eu não sei por onde começar, nos guie por esse caminho e tá tudo bem. E eu acho que tem um terceiro, bom, vários, mas assim, tem um passo que é importante, você gerar o envolvimento da empresa nessa agenda que está conectada ao negócio. Então, assim, bacana, fui lá ouvir, fui lá escutar, entendi meu raio de influência ou de não influência e tá sozinho. A pessoa tá lá, na área dela lá, enfim, como é que eu faço agora isso acontecer? Ela tem que envolver pessoas dentro da empresa com patente, sem patente, mas ela tem que criar um grupo, uma agenda interna, e eu acho que acho que o olhar que ela pode ajudar, independente dela ter a metodologia, eu acho que ela busca um apoio profissional, uma consultoria, mas com a metodologia, também é a lente do negócio. É isso. Porque, assim... precisa fazer sentido. Precisa fazer essa conexão, porque senão não vai se sustentar, vai ser algo que não é
verdadeiro, não está na essência da empresa, não está na Exato. essência. E se não tiver na essência, vai ser sempre algo paralelo. Aí vai ficar sempre um E uma hora vai projeto ser descolado. descontinuado, Vai ser né? Vai ser descontinuado. Mudou descontinuado a porque não faz pessoa, sentido, exato. veio uma grande Mas crise, uma aí é que situação. é a real geração de valor compartilhado. É. Porque às vezes a gente, algumas pessoas têm a ideia, né, a impressão de que conectar uma agenda social ao negócio significa que eu não estou de fato gerando um impacto social positivo para fora. Isso não é real. Você pode conectar toda a sua estratégia com interesses de negócio, ter uma ingerência completa sobre aquele tema, know-how, metodologia, pessoas qualificadas para atuar, porque ela tem conexão com o negócio, e você gerar um efetivo impacto social positivo sobre aquele tema, né, dentro daquele projeto do investimento, enfim. Não Perfeito. está descolado. Não, então o negócio está Tem que tá. impulsionando o desenvolvimento. Tem que ter um tá. negócio tem que impulsionar o desenvolvimento social local, o compartilhamento desse valor, né? Como você vai gerar valor? É o teu negócio, é o negócio. E não importa se é pequeno, médio, grande, como você falou. É o teu negócio. Dentro do teu negócio, sei lá, poxa, que aqui eu conseguiria trabalhar? Às vezes pode ser ouviu as pessoas, priorizou, apareceram lá 30 temas, você sabe. Vamos priorizar 3, vamos pegar um. Vamos pegar um no social, no ambiental, sim, sabe? ninguém vai conseguir lidar com 30 linhas de ações diferentes. Não tem Então como. assim, mas pega um, ganha experiência, amadurece, Faz bem tração, feito. vai fazendo bem feito, vai errar um pouquinho, vai escorregar ali, vai ter Ajusta. um pouquinho de certeza, ajusta, entendeu? Mas o que é importante? Fazer. Materializar isso, porque a experiência, a teoria é maravilhosa, eu adoro, assim, acompanhar um monte de coisa, mas assim, a experiência real daquele empreendedor, daquele executivo, daquele empresário, daquele grupo, junto com outras pessoas, né? Criando um grupo participativo com a comunidade, atuando. Isso é isso que vai trazer um resultado que vai se sustentar ao longo do tempo para aquele grupo. Não Exato. tem copia-cola, não tem copia-cola. Sem dúvida. Né? Duas empresas podem estar dentro do mesmo setor, as agendas sociais vão acabar sendo diferentes. Porque você mesmo mencionou, a questão de cultura interna influencia, como eu quero deixar, né, o que eu quero deixar de legado, ou como eu quero me posicionar. Então, mesmo estando no mesmo setor, você pode ter formas diferentes de tratar essa agenda social. Exatamente. E que tem a ver com o DNA. Totalmente. Inclusive, assim, você volta de novo, ouvindo pessoas, conversando com pessoas. E também, nem sempre é algo que você começa grandioso. Sim. Não é algo que você fala assim, nossa, isso aqui é grandioso, tem que estar no palco. Às vezes começa pequeno. Às vezes você, poxa, aqui eu posso trabalhar, tá conectado com o negócio, aqui eu consigo, sabe, eu consigo desenvolver, eu consigo suportar, assim, e apoiar o desenvolvimento desse grupo, né? E aí você começa. É começar. E a gente teve esse boom, Mara, da sigla ESG. Eu dou aula, inclusive, num curso de ESG na prática, no IBGC, e a procura, a gente achou que fosse ter um auge, né, e decair, mas a procura continua enorme, etc. Não que seja algo novo. A gente já convivia com isso com outro nome, de outro jeito. O próprio termo ESG, ele já existe desde 2004, enfim, ele só teve uma projeção para ficar mais conhecido. Eu tenho visto, inclusive, novos entrantes, né? Pessoas querendo migrar para a área de ESG e não sabem nem por onde entrar, por onde começar. Então, o LinkedIn, cada vez mais tem gente falando de carreira ESG e etc. Verdade. Eu tenho visto esse movimento. Na prática, como você enxerga isso no ambiente corporativo? Porque você tem eixos ali que já existiam de alguma forma ou outra permeando o negócio. Mas mudou? Teve alguma mudança? Alguma forma de olhar diferente? O que você tem sentido? Eu tenho sentido um amadurecimento da abordagem do tema. Isso, Legal. assim, eu vou dizer pelo que eu Pela sua que eu tenho vivido, vivência, pelo que eu tenho você tem vivido, vivido. né? Eu acho que teve eu conecto muito com a questão da pandemia. Eu conecto muito com a questão da pandemia, assim. Mas, sim, eu acho que acelerou. A pandemia acelerou muita coisa. Esse é um Sim. ponto, tá? Acelerou muitas E transformações, esse muitas olhar para as mudanças. pessoas também, né? Eu acho que a pandemia acelerou.
tem que fazer e logo, e vamos acelerar, e vamos conhecer, e vamos entender. Mas eu entendo, a vivência me trouxe assim um pouquinho de contato com a abordagem, ela é mais assim, profunda. As empresas têm aprofundado esse assunto voluntariamente. Talvez elas foram obrigadas no início a repensar um pouco, Por questões de cobradas. investimento, porque isso veio do Primeiro mercado pela pressão, acho financeiro. que por pressões, primeiro por uma pressão da sociedade em algumas questões, sabe? Acho que pressionar, poxa, assim, sem vilanizar, né? Nenhum público, mas assim, poxa, você só quer ganhar, só pensa em lucro, 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 mundo capitalista e lucro, você tem que pensar em alguma coisa diferente. Então, assim, acho que até combina com a própria evolução, desde a filantropia até, Sim. né, um trabalho mais estruturado em SD. Tudo bem ser filantropia, você tem que começar de um jeito, tá? Não dá para ficar só ali, mas você tem que começar de um jeito, né? Então, eu sinto que houve um aprofundamento e principalmente uma conexão dessa pauta com os negócios. Eu acho que isso muda tudo. Isso muda o jogo. Quando, tudo bem, a sociedade pressionou, o pessoal, ai, tá bom, vamos lá fazer alguma coisa. Aí depois O mercado financeiro mercado pressionou. financeiro começa a pressionar porque também está sob pressão. Putz, espera aí, mas aí, se eu não fizer isso, eu tenho menos acesso a crédito, né? O dinheiro que aparece para mim não é um dinheiro tão bom, né? Um dinheiro que custa caro, né? Porque agora, se eu seguir as regras direitinho, se eu fizer, mostrar que eu faço algo a mais, eu vou me destacar. Aí tem um pouquinho, dependendo do mercado, meu produto pode ser premium, se eu fizer isso, entendeu? Eu posso conseguir acessar um mercado mais premium, vamos pagar o preço Eu vou para ter mim, né? um diferencial em concorrências comerciais. Concorrências e tudo mais. Mas no fim, a coisa começa a ir de tal maneira que você fala, cara, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer, porque é o certo. Perfeito. Tá bom, vamos lá, eu vou fazer isso porque esse é o certo, né? Ninguém aqui tá fazendo de bom samaritano. Eu tô fazendo isso porque é o certo pro meu negócio ser perene, ter longevidade, ter competitividade, ser resiliente e Exatamente. ponto. É. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente acessa, por conta dessas construções de estratégia que a gente faz aqui na Ideal Social, a gente sempre busca muita pesquisa, né? Que fale do comportamento das pessoas, do comportamento de consumo, da visão, da diferença da visão de uma geração para outra e etc. Tem até um perfil no Instagram que eu gosto muito, que é o Futuro do Trabalho, se eu não me engano. Que é muito legal, porque eles trazem pesquisas e estudos do mundo todo, olhando para qual vai ser o futuro do trabalho, do mercado de trabalho, da produtividade, das empresas e da relação das pessoas com a empresa. E eles trazem, eu acho que uma visão muito inovadora para algumas coisas. E aí, várias pesquisas a gente teve acesso, né? Teve olhando o resultado, que mostravam uma diferença efetiva na mentalidade dessas novas gerações. Então, a gente já tem uma geração que está chegando ao mercado de trabalho com 18, 20 anos e que já olha para questões de diversidade, inclusão, sociais e ambientais dentro do seu DNA de uma maneira diferente. E isso impacta não só na forma com que elas consomem serviços e produtos, mas na decisão sobre onde eu quero trabalhar. E aí não vai impactar mais só para quem eu vendo, porque até muito tempo era um impacto, né? Era para quem eu vendo. De quem eu consigo investimento, né? Para quem eu vendo e de quem eu consigo investimento. Mas agora a gente está vendo, inclusive, esse movimento de futuras gerações dizendo: olha, eu não quero trabalhar para essa lógica, para esse negócio, né, estruturado operacionalmente desse jeito, com esse olhar. Então a gente está tendo, de fato, um rompimento de mentalidade. E assim, eu acho que esse é o momento, eu vi em algum lugar outro dia, esse é o momento que todas as gerações estão juntas no mercado de trabalho. Todas. Enfim, todas as letras que vocês queiram nomear. Tá tudo junto no mesmo mercado de trabalho. Então, assim, é uma ebulição, né? Um caldeirão de experiência, de cultura, de ambições, de intenções. Então, isso certamente vai desaguar em algum lugar. E o que você está falando é muito pertinente, porque antes a empresa escolhia, né? Não, olha, obviamente ela vai olhar. Não, e mas as maiores eram as mais desejadas por conta da reputação que tinham construído. Exatamente. Né? Então, hoje as empresas têm que estar atentas que elas são escolhidas. Hoje elas são escolhidas. Então, elas também são escolhidas. Antes parecia que era uma via que só tinha uma mão, né? Sim. Uma única mão. E agora essa via é mão dupla. Exatamente. Gente que
escolhe ficar, gente que escolhe entrar, gente que escolhe ficar ou não, gente que acha que aquele projeto profissional tem a ver com ela ou não, e pode mudar ao longo do tempo, e isso só vai intensificar, né? Então, eu acho isso ótimo. Não, e é porque É a gente, de ótimo. fato, tem que ter uma conexão de valores entre os nossos e os Exato. valores de quem a gente representa. Exato. Senão a gente entra em crise, né? Não combina Não ali. combina o negócio, não conversa. E aí a gente volta para aquela história da cultura. Exatamente. Então, de novo, que cultura que essa empresa. Toda empresa tem cultura. A gente já falou sobre isso muitas vezes. Isso, é. Toda empresa tem cultura. Não é que eu não tenho. Talvez aquela cultura não seja tão boa naquele momento, talvez a cultura seja ótima. Talvez você não tenha clareza de não tenha cultura ainda. Não tenha consciência Não tenha de qual é a consciência. cultura, mas Você não olhou existe pra uma isso, cultura. mas existe uma cultura. Existe uma cultura. Todo agrupamento existe uma cultura. Exatamente. Né? Um país, um grupo, uma associação, uma empresa. Juntou pessoas, nasceu uma cultura. Né? Então, eu acho que olhar para essa geração que chega agora com essa força de conectar seus valores, né? Viver seus valores também no ambiente de trabalho, isso é muito importante. É muito importante. Muito E importante. aí impacta totalmente a forma como essa empresa vai se apresentar, como ela vai para que lado ela vai desenvolver algum aspecto da cultura dela. Ou como ela vai flexibilizar alguma coisa, enfim. E a pandemia, concordo com você, ela está acelerando processos. A gente acaba sendo uma geração ali de rompimento de práticas antigas. E a pandemia mostrou, por exemplo, que pode ser inclusive mais lucrativo uma pessoa trabalhando de casa do que todo mundo presencialmente num endereço com aluguel caríssimo na Faria Lima. Né? A gente está revendo esses conceitos que a gente tinha. E até pouco tempo atrás, a gente tinha essa gestão do controle, né? Que eu tenho que estar presencialmente naquele horário de trabalho dentro da empresa, e isso era considerado produtividade. Para alguns ainda é. Tem negócio que precisa disso. Dependendo do negócio, da área, não tem como você fazer remoto. Mas pelo menos não por enquanto. Não, mas tem outras que funcionam e produzem muito mais. A competitividade aumenta quando a gente olha diferente. Não tenho dúvida. Quando você passa a olhar, assim, o trabalho híbrido, né? E eu acho que a discussão ainda está em pauta. Por exemplo, poxa, mas precisamos ter aquele momento de integração para a cultura desenvolver. Concordo. O ser humano, ele precisa se conectar também presencial, eventualmente. Ele precisa. Não, sem dúvida. Eu também gosto do momento presencial. Ele precisa, porque hoje em dia a gente não gente usa nem para falar com as pessoas, né? A gente é tudo ou no texto ou no áudio. Quando alguém liga para você, você até se assusta, né? Por que a pessoa tá... Bom, eu sou da geração que usa o telefone, o celular para falar. Mas assim, eu ligo para meus filhos, às vezes, mãe, não me liga assim. Que susto! O que aconteceu para você me ligar? Então eu tenho que mandar uma mensagem. Mas hoje hoje você pode falar nesse momento? Exato. Isso virou boa prática de relacionamento na empresa. Para não gerar uma situação de a pessoa tá me ligando. Olha como já mudou, né? Então, eu acho que mudou muito, a pandemia acelerou tudo isso. Acho que o trabalho híbrido, né, o remoto, ele abriu um mundo de possibilidades, assim. Mas de todo modo, acho que as empresas não podem perder a ideia de que elas... A humanização das relações. A humanização é perfeito. E aí, Mara, na área social, honestamente falando, a gente não faz nenhuma estratégia, projeto, iniciativa sentada numa cadeira num escritório, mandando e-mail. A área social é contato, né? A gente tem que viajar, a gente falou isso, tem né? Tem que ir lá no lugar. Viajar, ir lá para a cidade, um dia para ir, um dia para voltar, para sentar com a população. Tem que estar presente naquela conversa. Então, a área assim, social é isso. É isso. Porque também tem isso, né? Mandei um e-mail. Ou então, mandei uma mensagem. Vou fazer estratégia sentada na minha cadeira para a área social, realmente não funciona. Você precisa viver, você precisa entender, calçar um pouquinho o sapato do outro, entendeu? Você precisa entender. A pessoa fala, olha, não tenho aqui questão de acesso à educação, eu não tenho questão de acesso a sei lá o quê, entendeu? Você tem que entender. Fala, mas por que eu não tenho acesso? Eu tenho acesso, o meu celular tá aqui, pego o carro, vou não sei para onde, eu tenho um metrô, eu moro numa capital, eu tenho acesso a tanta coisa. Tá, vai viver um pouquinho, vai ver o que o outro está vivendo, para você entender por que aquilo é importante para ele. Senão você não tem essa medida, você não tem essa referência. De novo, você fica na sua bolha vivendo ali, não, mas aí eu acho que ele precisa de ter teatro ali, um negócio.
Não é. Quer Às vezes dizer, ele quer eu outra que não coisa. moro lá, não vivo Eu vou lá, não saber? convivo lá, acho que ele precisa de algo, Tem né? que ouvir. E aí a gente já Tem que perde entender, legitimidade. tem que, inclusive, assim, fazer a leitura daquele cenário, né? Então, às vezes, as coisas que não são ditas, né? Que às vezes tem mais poder, né? Você tem que fazer essa leitura. Então, o social, realmente, o trabalho, tá ligado, conectado às pessoas, ela tem que ter contato com as pessoas, né? Então, eu acho que daí a sua estratégia ela pode ser muito mais. Por isso que o relacionamento, de novo, sempre vai para uma área de relacionamento, né? O desenvolvimento Sim. social local sempre surge de uma área de relacionamento, né? Você tem que ouvir as pessoas, tem que se relacionar. E você, Mara, sempre foi uma pessoa que tinha isso no teu DNA, né? De ter uma ponderação e no final, o último argumento ser sempre a gente tem que fazer porque é o certo. É. Eu já ouvi isso de você É. várias vezes. E de fato eu acho que é isso. Tudo bem, é o certo, vamos fazer, agora vamos entender como. Como? Né? Onde eu Exatamente. me posiciono. E como fazer essa interlocução, comunicação e eu não quero dar nome, né? Mas responsabilidade social, investimento social, ESG, filantropia, enfim. Como fazer tudo isso, Como né? como fazer essa conexão? Eu acho que tem vários modelos, assim, né? Então, de novo, eu vou falar da perspectiva do que eu tenho vivido aí com um grupo de. Primeiro que você não faz nada sozinho, tá? Vamos partir daí. Sim. Você pode querer fazer muita coisa, mas sozinho, assim, você não vai longe. Você pode até fazer alguma coisinha ou outra, E mas na você área não social, vai nas longe. empresas, a gente não vai mesmo. Não vai Até porque a longe. gente não tem equipe para fazer sozinho. A Não gente vai precisa longe. de todo mundo. Não vai longe, não vai longe. Por isso que em algum momento aqui da conversa a gente falou assim, você tem que envolver as pessoas internamente. Então assim, tem que estar ligado ao negócio, tem que envolver as pessoas nisso. Então às vezes você pode estar trabalhando ali numa empresa menor com uma rede de voluntariado, você pode estar trabalhando, você pode trabalhar com um grupo, de repente que ele está mais voltado para um relacionamento local, Sim. né? Eu vi situações enfim, empresas que eu trabalhei, que tinha um pouco da obrigação, estava no escopo do papel, porque senão não acontecia. Então, estava no escopo E eu não daquele acho que líder. isso é ruim. Não é ruim, porque Ele pode ter a mola propulsora ali para você Pra começar a fazer transformar, alguma coisa. pra Se transformar. não começou voluntariamente, a obrigação vai fazer começar. Eu vi começar assim em alguns lugares, assim. Mas normalmente, aí a gente, de novo, olhando cultura, né? Vamos falar do ambiente corporativo, assim. A transformação, ela acontece. A liderança tem um papel muito importante nessa transformação. A liderança. A liderança entrega o resultado. E como esse resultado é entregue, passa muito pelo como essa liderança influencia o grupo. Sem né? dúvida. Então, as transformações, às vezes, normalmente, boas transformações acontecem sempre quando a gente olha a pirâmide, né, das hierarquias nas organizações. Tem que vir do topo para cascatear. Ah, não, senão a gente passa a vida convencendo algo que não É. vai virar cultura depois, porque a liderança não está engajada nisso. Por isso que quando você vai conversar e ouvir as pessoas internamente, você tem que claramente formar na liderança, você ter o patrocínio. Eu tô falando não é nem de dinheiro. Não estamos ter falando o patrocínio, o financeiramente. suporte de que aquilo é o certo a ser feito também. Ou de que aquilo vai ajudar o negócio de alguma maneira. Então, esse grupo precisa estar convencido e embarcado nessa história, porque senão vai lá a pessoa responsável pela área, que tem um título, né, um crachá daquela empresa, fulano da área de responsabilidade social. Nossa, vai ser um evangelizador, vai ser um peregrino, vai ser assim um altruísta. Às vezes a gente é. Eu sei. Às vezes a gente é o evangelizador. Normalmente né? Normalmente somos. Primeiro Mas busca precisa. formar um grupo que te suporta, assim, um grupo aliado que vai te ajudar a construir isso, que acredita nisso. Você tem um convencimento ali a ser feito. Às vezes é rápido. Às vezes, assim, Sim. basta falar, olha, por isso, putz, é mesmo, vamos fazer. Faz todo sentido. Faz todo sentido, vamos fazer, esse é o negócio, vamos fazer. E como engajar essa liderança? Então, tem um pouquinho do papel evangelizador. Mas eu acho, aí voltando para aquilo que a gente falou, eu tenho visto que isso está muito mais na pauta, na agenda da liderança do que no passado. Ah, isso é muito bom. Né? Eu tenho percebido muito que entregar resultado, as análises, assim, eu tenho ouvido muito isso. Entregar o resultado, todo mundo vai entregar. A questão é como que eu vou entregar esse resultado. Eu tenho aqui, eu tenho uma meta, né, como empresa, eu tenho uma meta como executivo, eu tenho uma meta como, né, um membro dessa organização, mas que é gerar ali, né,
Vamos lá, valor para o acionista, valor para a sociedade. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou entregar esse resultado? A empresa precisa de lucro, né, gente? A empresa Sim. precisa de lucro para ela poder continuar contratando, desenvolvendo, se mantendo. Ela precisa do lucro. Mas esse lucro pode vir de um jeito muito legal, Sim, sem dúvida. sabe? Pode vir de um jeito que Muito mais responsável, alimentando toda a sua cadeia. Exato. Não precisa ser um. Não é porque é lucro que tem que ser vilanizado, entendeu? Claro. O lucro, ele é necessário para as empresas existirem. Tá? O resultado financeiro, ele é necessário para as organizações, para as empresas existirem. E para desenvolver o país, gente, contribui para o PIB, é isso. Claro, não tem Para como. desenvolver o país, é Agora, o papel da empresa Como geral. você vai chegar nesse lucro, né? Então, acho que passa pelo engajamento da liderança, passa por você realmente persistir e ter uma conversa que demonstre ali os benefícios para a organização do que importa. De novo, importa porque o negócio ele vai ter longevidade, ele vai ser perene, ele vai ser resiliente ou resistente às mudanças, porque ele vai crescer. Enfim, passa por N benefícios. Não tem como você ser contra uma coisa dessas. Sem Né? dúvida. Às vezes as pessoas falam, não, que discurso ingênuo, é muito assim, é para ser bom samaritano, Gente, pode até ser que no começo seja isso de alguma maneira, mas é muito difícil se sustentar se for só isso. Se for só isso. Tem que estar ligado ao E mais teu uma foco vez, de eu negócio. acho que a gente tem uma sociedade mais atenta. Muito mais atenta. Por isso Muito que eu mais acho que atenta. está mais profunda essa conversa. Eu acho que o convencimento tem. Eu vou falar da minha experiência, né? Não posso falar, talvez privilegiada pelos caminhos que surgiram e pelas Sim. parcerias que eu tive. Mas assim, poxa, as pessoas embarcam. Tudo bem, às vezes não tem tempo, às vezes não tem o dinheiro, às vezes não tem o recurso, às vezes não sabe fazer. Mas, gente, quando você fala assim, pessoal, é um negócio tão legal que vai ficar, mesmo quando a gente sair daqui. Exato. Mesmo quando a gente não estiver aqui. Agora, entendeu? eu acho que tem uma outra questão, Mara, que aí tem toda a relação ali direta com o ESG, que olha o risco do investimento, né? E aí o risco social, o risco ambiental desse investimento. E nas minhas aulas eu sempre tenho dito que o social é o mais complexo dessa agenda de ESG. E aí, conectando com a comunicação, gente, hoje a gente não controla mais a informação. A gente não controla mais o acesso, né, a algo que está acontecendo num determinado momento. E aí, todo risco pode virar crise com muita facilidade. A gente Verdade. tem casos ali, como aconteceu ano passado, numa empresa de varejo, que foi ano passado, se eu não me engano, que dentro de um provador, uma cliente foi tratada talvez de uma maneira, não sei se intencional ou não, né, mas inadequada pela funcionária que cuidava do provador, e em 30 minutos tinha uma manifestação já dentro do shopping, na porta da empresa, e todo mundo com o celular filmando. E isso você não controla. Todo mundo tem o celular hoje. Se a gente não olhar essas boas práticas, e aí do social somos todos, todo mundo vira porta-voz no social. O que você traz é muito engraçado, porque eu sou, bom, minha origem é comunicação, né? Cara, o que você não faz o que você não faz assim, o público e o privado, né? Vamos falar do público e do privado. Isso. Então, assim, ninguém é perfeito, ok, as pessoas. Mas, assim, não adianta você pensar só na exposição se você não pensar no fundamento e na tua essência. E muitas vezes, ai, gente, e se chegar, e se tiver uma gravação, e se o. Bom, sinal de que ele só deu luz para uma coisa que você estava fazendo errado. Não, e nesse caso, eu não vou citar os nomes, mas eu posso falar com conhecimento de causa que não é a postura da empresa, não é a cultura interna da empresa. Pelo contrário, o investimento é todo focado em diversidade, com respeito absurdo a temas de diversidade e um ponto, uma talvez... pessoa, uma situação pontual. não autorizado, digamos assim, mudou todo tudo. o rumo, né? É o famoso, né? Você leva um tempão para construir a reputação, em 5 minutos você vai perder. Você pode perder. Mas justamente por isso, porque assim, a gente tá exposto. Todo mundo hoje tá... É como diria o famoso Big Brother, né? Eu não tô falando do programa, tá? Tô falando do Big Brother mesmo, assim. Já foi preconizado isso em algum momento que a gente viveria essa situação, né? E eu acho que é isso, é claro. Você, caramba, então vamos ser todos perfeitos? A gente não vai conseguir ser. Nenhuma empresa, nenhum ser humano, ela vai errar. Mas eu acho que o
passa pelo fato de que você reconheceu o erro, você... Caramba, Perfeito. e como é que eu vou fazer E para experiência com gestão resolver de crise, isso? Mara Pinheiro tem. Pois é. Vivi junto com você algumas situações e você faz isso muito bem. É você reconhecer que errou. Eu errei, erramos, né? Errou. E como é que eu posso fazer para mudar isso? Vou mudar. Vivemos algumas Orientar crises. melhor, atuar dentro, né, de quem me trazer um representa. treinamento, assim, estar mais atenta à capacitação dos meus colaboradores, no caso desse. Então, assim, acontece. Então, eu acho que a questão da crise nas empresas não é assim se vai acontecer, né? É quando. Quando vai vai acontecer. Então, por isso que assim, é tudo tão entrelaçado, e aí a gente volta para aquilo, né? Comunicação, entrelaçada com sustentabilidade, é tudo tão entrelaçado que eu acho que importa menos a área que você tá, importa mais a intenção, o objetivo de onde você quer chegar. Importa menos o nome que a gente importa menos dá, o nome mas que o dá para como isso, a gente faz. mas é o como. Exatamente. Você fala muito de reputação. Até porque, se a gente for olhar as terminologias, né? Responsabilidade social e investimento social privado, por exemplo, gente, são invenções brasileiras. São termos cunhados aqui nos últimos 20, 30 anos, talvez. Né? Mas são inventados por nós que ainda estamos construindo o conhecimento dessa área. O que importa é o como. Você chama como você quiser. E assim, eu não tô, e não estamos menosprezando aqui o conhecimento acadêmico sobre isso, ou Claro como que você não. falou, a própria terminologia. Nossa, tanta gente estuda isso há tanto tempo, mas assim, falando de quem vive, então aí eu posso falar, o meu lugar de fala é assim, de quem está vivendo um pouco, né, Sim, nas dia a dia organizações, no disso. dia a dia, é assim, você tem que ter um objetivo, uma intenção, e você tem que fazer, tem que realizar, né? Não vai realizar tudo, não vai realizar perfeitamente, mas você tem que começar a realizar, porque isso, gente, é uma jornada. É uma jornada, é uma evolução. Põe uma jornada aí. Vamos amadurecendo esse caminho. Eu gosto muito, assim, de fazer essa analogia com caminhos e jornadas, porque na vida na sua vida como ser humano é uma jornada de evolução, sabe? E a Então, as área empresas social também. mais do que nunca, porque a gente, como sociedade, a gente muda o tempo O tempo todo, inteiro. tem ideias novas surgindo, pensamentos novos surgindo, então Sim. é uma jornada eterna. Cenários que estão... Cenários que estão políticos, sociais, econômicos, se desenhando e que vão impactar e que a gente tem que estar atento para estar sempre melhorando e fazendo o certo. É isso, fazendo certo. Fazendo certo, sempre, Mara. E você sempre dizia isso. No fim das contas, o argumento final é porque é o certo a fazer. Tem dinheiro, tem recurso, tem qual que é o risco, qual que é a obrigatoriedade? Tá bom, tá, entendemos tudo isso, agora, várias equações, mas agora contas, tá, é porque é o certo, né? Então vamos fazer. É o certo a fazer. É isso. Vai dar trabalho? Vai. Talvez mais trabalho do que necessidade de investimento, porque às vezes a gente acha que é caro e não é. Mas avaliar os riscos, obviamente, fazer a gestão de tudo isso, mas enfim. Ai, muito bom, Mara. E tem, para finalizar, uma pergunta que eu sempre faço. A gente trabalha com a área social, a gente acaba se envolvendo com causas relacionadas ao nosso trabalho, né? E levando isso muito a sério e tudo. Mas, em nível individual, qual é a sua causa? Nossa. Aonde o seu coração pega? Ótimo. Olha, meu coração pega pro empoderamento feminino. Somos duas. E assim, e ultimamente, eu tenho até, assim, até tenho que melhorar em algumas questões aqui, eu tenho que botar mais energia em algumas coisas. Mas ultimamente eu tenho pensado muito na questão da violência doméstica. A gente sempre vê na TV, a gente vê situações, a gente acha que isso é coisa que está acontecendo longe. Longe, né? E recentemente eu fui impactada por uma situação muito próxima, enfim, não vou expor aqui as pessoas, mas de feminicídio, né? Uau. E eu fiquei muito impactada, muito impactada. Porque é algo que a gente acha que a gente não vai ver do nosso, né, ali no não vai acontecer no seu quarteirão, não vai acontecer perto de você. É uma coisa que aparece ali nos telejornais, nas páginas policiais. Horrível falar isso, mas é verdade. Assim, de novo, minha bolha, né? E não tenho, obviamente, não é da convivência, mas eu
Só o fato da gente Só saber saber quem que é. eu conhecia a pessoa, que há um mês eu conhecia essa pessoa, eu tive contato com ela, e depois saber que ela foi vítima de feminicídio. E aí, assim, as conversas todas em torno, né? Nossa, mas por que que aconteceu? Como é que ela não saiu dessa relação? Por que que ela não fez? Ai, aquilo me incomodando. Porque, assim, Exato. gente, ela Mas morreu. Ela foi vítima de Mas não importa, essa é né? uma Como que causa ela não saiu, social. né, da relação? Quem é a gente para dizer que ela não teve força para sair da relação? Claro. E aí tem várias outras questões Várias envolvidas. questões, a financeira quando ela fica dependente, a Psicológica, psicológica, a emocional. emocional, o abuso que começa sem a pessoa perceber, entendeu? E Exato. ela não é obrigada a saber. De É. novo, né? A vítima sendo de alguma maneira julgada porque não saiu da situação. Porque não saiu. E não Mas você sabe o algoz, né? Que deveria ser. durante o período da pandemia, né? Porque as pessoas ficaram confinadas na sua casa com as suas famílias, Uhum. começou a ter maior relato de que viraram índices, né? Porque não que antes não acontecia, mas antes isso não era talvez denunciado. Mas os índices e os casos foram sendo mais vistos, e isso se tornou até mais preocupante no investimento de algumas empresas. Eu brinco que a gente atrai aquilo que a gente quer fazer, né? Que é aquilo que a gente gosta, que a gente acredita. Então, causas relacionadas à diversidade, inclusão, empoderamento feminino, sempre acabam vindo aqui de alguma forma parar na gente para fazer estratégia, seja a Engraçado, Raquel né? pelo ideal social, enfim. Por que será, né? Por que será? Sincronicidades. Mas a gente, inclusive, fez a estratégia de captação de recursos do primeiro fundo patrimonial criado por 2 empresas. E aí o fundo patrimonial tem esse altruísmo de dizer, olha, foi criado por nós, mas é um fundo, né, que não tem dono, né, criado por Que 2 legal. empresas, com o objetivo de combater a violência contra meninas e mulheres, porque ainda é um tema difícil de se financiar, de obter financiamento para ele. Então, sem dúvida, eu acho que empoderamento feminino de uma forma geral, mas se a gente colocar uma lente ali no menor, Tem outras essa coisas, é uma né? causa Porque a violência não deve ser contra nada, nem ninguém, né? Nem Se você ninguém. pensar, né? Mas é de novo, né? Você fala, caramba, a mulher, né? Quando a gente fala de empoderamento feminino, você tem aqui tantas coisas para você colocar, assim, como ela se coloca no mercado de trabalho, como que ela tem mais voz, como ela... tem tanta coisa legal para se falar. E essa parte é muito interessante. Mas aí quando você olha o outro lado, né? Assim, tem mulher morrendo. Por que ela Tem não mulher chega que no tá mercado de morta, por causa trabalho? de... Não, Vem o antes. mercado de trabalho. Aí tem coisa, não, tem mulher que sofre violência. Tem aquela que nem fala, tem aquela que nem sabe que tá sofrendo um abuso, uma violência. Tem aquela que tá numa situação que... Então você fala, gente, mas que pesado, né? Pois é. Mas eu tenho pensado nisso, assim, acho que penso, obviamente, já uma coisa que a gente, né, acompanha, mas o fato parece que me despertou não sei como ainda, né, mas despertou Uma uma preocupação vontade, maior. uma preocupação de entender como que eu, no meu papel de mulher, de mãe, Posso de colaborar. mãe Olha de que menino e de pensamento menina, ótimo, que é assim que a gente né? começa a colaborar mesmo pelas Como causas. que eu posso ajudar, assim? Será que eu vou lá, vou separar o marido? Não sei, não é isso talvez, mas assim, como que eu vou ajudar essa mulher a... Ou ajudar quem tem tecnicamente claro, capacidade de ajudar, enfim. Assim, Mas como é que eu posso ajudar? Esse é o ponto. Não importa o como, assim, mas como que eu poderia ajudar, né? Porque realmente foi uma história que me impactou muito e eu... E que tá em todo lugar. Em um lugar que a gente nem imagina, né? E tá em todo lugar. Tá em todo lugar. E às vezes, assim, tem 2 coisas. A normalização, né? De que isso é assim mesmo. E tem também a questão da própria mulher, ela sentir muita vergonha de falar sobre isso, ela sentir medo. E não adianta a gente falar, não, você tem que falar, você tem que... Tá, e quem protege essa mulher? Sim. Depois que ela falar e começar... Você percebe, é um negócio muito complexo, né? E aí eu digo que a gente pode lançar mão das organizações sociais e dessas iniciativas que tecnicamente algumas que trabalham isso elas muito estão bem, qualificadas né? para conseguir ir mudando esse ciclo da violência ali e oferecer esse resgate Alguma forma de sair, né? Sair e acolher, saída e acolhimento, né? E acolhimento, e aí você trabalhar o que é a continuidade da jornada daquela pessoa. Mas
bacana. Obrigada, viu, pela provocação, me Ai, fazer pensar que eu não vim, Mara, vim pensando que foi muito recente. Eu falei, poxa, isso aqui é um negócio que me que me pega. pega. Pois é, Me pegou, obrigada viu? por você estar aqui. Sempre um papo gostoso. Se deixar, a gente fica aqui o resto do dia, sempre. Obrigada. Vou estar com você. Obrigada. Obrigada, viu? Até mais. Agradeço o convite e desejo muito sucesso para você, Raquel, porque tudo que você faz tem energia, tem paixão Tem e é paixão. verdadeiro, tá? Obrigada.